Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Liderança Humanizada, o segredo para alavancar pessoas e negócios. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nesse dia frio aqui, pelo menos em São Paulo, onde eu estou, eu sou o Cauê Oliveira, faço parte do time Great People, esse grande ecossistema Great People GPTW, e hoje estou dentro da empresa YouLeader Brasil, que é uma das empresas do nosso ecossistema, uma empresa que está aí dedicada à transformação de líderes, Ou seja, para fazer com que esses líderes sejam cada vez mais humanizados. Afinal de contas, liderança não se trata apenas de metas e resultados, mas também de trazer esses resultados não apesar das pessoas, mas por meio das pessoas. E comigo, nessa manhã, eu tenho o prazer e honra de dividir esse palco virtual com a minha querida amiga e consultora da Great People, Great Place to Work, Marina. Bom dia, Mar. Bom dia, Cal. Bom dia, pessoal. Bem-vindos todos aí nessa manhã. Por aqui também chuva e frio, Cal. Estou aqui no Rio de Janeiro. Mas estamos aqui começando a semana com um tema super importante, que é falar sobre liderança humanizada, e com um dos maiores especialistas do país, que é Cauê Oliveira, Então, ótimo. Mar, eu até brinquei aqui nos bastidores, que tá frio aqui em São Paulo, fazendo 15 graus agora, mas eu estou passando um pouquinho de frio, mas por uma boa razão, porque eu botei minha camiseta, que tem o tema, Seja, acho que tem até o lettering aqui, não sei se dá para tirar por enquanto, só para o pessoal conseguir ler, ou então eu fico mais pro ladinho aqui, ó. Seja great leader to work, ou seja um excelente líder para trabalhar. Aliás, esse nome é justamente o nome do livro, Marcos? Você conhece bem, do livro que eu escrevi há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, chamado Great Leader to Work, como os melhores líderes constroem as melhores empresas para trabalhar. Esse livro que está aqui atrás de mim também. E nesse livro a gente traz, eu e o coautor, meu amigo Gustavo Pena, nós trouxemos muitos aspectos de histórias e cases do que faz uma liderança construir os seus melhores resultados com pessoas realmente engajadas, motivadas, querendo fazer o seu melhor. Então, talvez nesse webinar a gente até vai abordar alguns desses temas e até já quero dar uma notícia para quem está nos assistindo, hein? Fique com a gente até o final, pois nós vamos sortear um exemplar do livro Great Leader to Work ao final. Então, quem ficar até o final vai ter essa surpresa aí, vai poder participar desse momento aí, esse brinde, O brinde do nosso webinar, Queria lembrar também, já vou passar logo em seguida a palavra para a nossa querida Marina, que esse nosso webinar, Liderança Humanizada, ele está fazendo parte aí também da abertura da campanha do Dia do Cliente, em parceria com o GPTW e a YouLeader. E já vocês vão saber exatamente como que vai funcionar essa campanha do Dia do Cliente. Muitos benefícios e muitas coisas boas para vocês, clientes, Great People, GPTW, YouLeader, Jungle, todas as empresas que fazem parte desse grande ecossistema de organizações que estão aí dedicadas a colocar as pessoas no centro, e aí cada empresa trazendo aí a sua expertise para contribuir com vocês aí construírem suas melhores empresas para trabalhar, não é mesmo, Má? Boa, Cal, isso mesmo. Inclusive, contando um pouquinho, para quem de repente está chegando aqui, ainda não conhece muito sobre Great People, Great Place to Work. Então, o Great Place to Work, ele é uma organização que tem aí como objetivo transformar a sociedade, ajudando as empresas a serem melhores lugares para se trabalhar. E a gente faz isso através da escuta das pessoas, Então, temos uma pesquisa aí que escuta as pessoas para entender como elas avaliam o ambiente de trabalho, qual é a percepção delas sobre isso, E aí a empresa, a depender aí do resultado aí dessas respostas, ela pode ser certificada, e essa certificação ela vale por 1 ano, e ela pode até ser ranqueada em um dos nossos rankings, Então, a gente combinou aqui esse webinar justamente para aquelas empresas que querem dar continuidade na sua jornada de transformação em Great Place to Work, então já são nossos clientes, e querem dar continuidade, ou para quem quer começar. E aí eu sempre gosto de dizer que para quem quer começar, gente, qualquer empresa, em qualquer lugar, de qualquer tamanho, pode ser um Great Place to Work. Tá? Então a gente vai fazer aqui uma campanha do Dia do Cliente, e aí todas as empresas que adquirirem a nossa jornada de certificação, então o nosso processo aí de pesquisa,
entre 4 e 29 de setembro. Então, estamos aquecendo os motores aí para essa Já campanha. anota na agenda, já anota na agenda. Já anota na agenda, a gente vai deixar um link também no final para vocês se inscreverem, né? Para quem estiver interessado aí em já ingressar na nossa jornada de certificação nesse período. Todas as empresas que ingressarem na nossa jornada nesse período, né, que adquirirem nossa jornada, vão ter direito a uma imersão de liderança com o Cauê Oliveira. Então, mais um incentivo aí, mais um recurso para vocês transformarem as organizações em melhores lugares, né? Até porque quando a gente fala de melhorar a organização, a gente está falando diretamente de liderança, né? Então, que é o nosso tema de hoje, liderança humanizada. Então, começando essa conversa, Cal, queria pedir para você contar um pouco sobre liderança humanizada, pensando que, na verdade, assim, todos os líderes são seres humanos, né? E ninguém assume uma posição de liderança esperando fazer uma liderança desumanizada, né? Uma liderança que seja prejudicial para as pessoas, né? Uma liderança que tenha um impacto negativo no time. Então, eu queria entender um pouco melhor, fala para quem está ouvindo a gente, quando a gente está falando de liderança humanizada, a gente está falando exatamente do quê? Legal, Mar, muito bom. Adorei primeiro que você falou, né? Todo líder é humano, né? Um ser humano, um ser de carne e osso. Às vezes não parece, em alguns casos não parece, mas são, né? E o problema que por isso que a gente traz essa toque da humanização aí, é trazer essa reflexão de que para você ser um excelente líder, é óbvio que você precisa entender das técnicas do seu departamento, da sua área, você precisa entender muito bem de números, de estratégia. Todos esses aspectos fazem parte de uma excelente liderança. Mas o que a gente nunca pode perder de vista, Má, é que por trás dessa estratégia, por trás desses números, por trás dos indicadores, existem pessoas, seres humanos. Por isso que a gente está falando de liderança humanizada, que vão fazer essa estratégia, que vão fazer esses resultados acontecerem no dia a dia. E qual é o problema? Eu percebo que muitas empresas e muitos gestores de pessoas, não líderes, estou falando de gestores de pessoas, colocam a carroça na frente do boi. O que eu quero dizer com isso? Colocam na sua frente as metas e resultados e estratégia e atrás as pessoas. Quem quiser vir, que venha. E não é bem por aí. As pessoas, quando estão à frente, e isso eu percebo muito nas melhores empresas para trabalhar, afinal de contas, tenho o prazer e o orgulho de trabalhar no Great Place to Work desde 2011, ou seja, já há 12 anos. E nesses últimos 12 anos, 11 circulando nesse meio das lideranças através de palestras, treinamentos e workshops. E quando eu vou e tenho o prazer de ir em muitas dessas melhores empresas para trabalhar, onde nós temos os melhores líderes para trabalhar, eu aprendo muito com eles e com elas. E o que eles trazem é, claro que é importante esse viés de resultado, de estratégias, mas pela frente disso, vamos dizer, né, nós temos aí líderes que têm as pessoas no centro. Acho que essa é uma frase legal para quem está anotando aí as reflexões do nosso webinar. Pessoas no centro de suas decisões e estratégia. Eu nunca me esqueço, agora eu vou contar um caos aqui, uma história. Me veio à cabeça agora, não estava nem planejado, tá? Há alguns bons anos atrás, eu estava no nosso escritório físico, cujo a gente nem mais tem hoje no Great Place to Work, né? A gente mudou, estamos todos no movimento remoto. E eu estava numa sala trabalhando, e eu lembro que o dono do Great Place to Work, chamado José Tolov, ele é dono do Great Place to Work, ele chegou, ele não vai sempre, né? E ele foi aquele dia, porque ele mora no exterior, ele estava no Brasil, ele foi lá, me viu na sala, bateu e falou: "Ô, Cauê, tudo bem? Você está trabalhando no que aí?" Eu falei: Tolov, eu estou trabalhando aqui, estou criando aí um novo treinamento para a gente. Aí eu quero apresentar para vocês verem se faz sentido esse treinamento, né? Aí eu nunca me esqueço, Marina, sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim: Cal, se você acredita que esse seu treinamento está contribuindo com a nossa missão e propósito de transformar as empresas em excelentes lugares para trabalhar, vá em frente. Não precisa nem mostrar para a gente. E isso me arrepia, porque eu nunca me esqueço desse momento, nunca me esqueço dessa autonomia, que não foi uma dádiva, a autonomia não é uma dádiva, a autonomia é uma conquista.
E eu creio que, de alguma maneira, eu conquistei essa autonomia com ele, com o Rui, com a turma do GPTW, ao ponto de olhar para mim e entender que, naquele momento, as estratégias estavam bem alinhadas. E quando nós temos uma estratégia e a missão e propósito bem alinhada, a gente consegue dar autonomia. O problema é que não dá para dar autonomia se você não está bem alinhado com a pessoa, porque senão ela vai cometer erro. Senão poderia ser que eu estivesse criando lá um treinamento que não tinha nada a ver com boa liderança, que não tinha nada a ver com as crenças, entendeu? Mas eles tinham alinhado bem. Então, para resumir, eu sei que estou me estendendo um pouquinho, mas assim, o que significa uma liderança humanizada? É justamente uma liderança que tem alguns pilares centrais, como pessoas no centro, como eu comentei agora, mas também a empatia, por exemplo, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, mesmo sabendo que você nunca será o outro. Esses dias eu estava vendo uma palestra maravilhosa do Leandro Carnal, famoso, né? Aí das redes, aí uma grande figura hoje em dia quando a gente fala de palestras, filosofia e por aí vai. E o Leandro Carnal estava falando sobre essa questão da empatia, que você nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro, porque isso é impossível. Isso é impossível. Mas a empatia, de fato, é você tentar entender sobre o olhar do outro. E a única maneira de você conseguir fazer isso é conhecendo muito bem a pessoa com quem você está interagindo. No caso aqui, estamos falando de liderança. Muitas das vezes eu falo isso nos treinamentos e palestras que eu dou, eu falo o seguinte: líderes, o primeiro passo para você ser um great leader ou uma great leader to work é conhecer as pessoas por trás do crachá. Repito, conhecer as pessoas por trás do crachá. É você saber que, além de entender quais são os problemas que a Marina pode me resolver, eu também saber quais são os problemas que a Marina tem. A partir daí, eu começo a ter um pouco mais de senso de empatia, respeito, trabalhar com transparência, na qual as pessoas vão me enxergar, não tentando ler sobre as entrelinhas. Ele falou alguma coisa, mas eu acho que ele quis dizer aquilo. Não é eu acho. Ele disse aquilo. Então, a transparência traz muito isso. E não vamos confundir transparência com sincericídio. Né? Tem líder que fala, eu sou transparente, mas na verdade é um grande de um sincericida. Fala sem perceber o modo como fala, sem entender, sem ter tato, sem ter forma de falar com as pessoas. Isso não é transparência, né? O cuidado com o bem-estar com os colaboradores, isso também te transforma num líder cada vez mais humano. E esse bem-estar, essa qualidade de vida, outro dia, até na sexta-feira agora, eu estava aí no Rio, dando treinamento para uma empresa, uma grande empresa do ramo aí de vestuário, por aí vai, da moda, e eu estava falando com eles essa reflexão, né? Qualidade de vida. Tem gente que imagina que qualidade de vida é você sair às 6 da tarde da empresa. Não! Porque das 9 às 6 você está vivo. Então você tem que ter qualidade de vida das 9 às 6 também, né? É claro que a liderança tem muito a influenciar nesse sentido, porque eu não vou mentir para você, a liderança é quem vai dar o tom da cultura de uma empresa. E muitas das vezes a alta liderança, a alta diretoria não percebe isso. E quando vai observar quais são os seus investimentos, imagino que agora no mês 8, mês 9, as empresas já vão começar a se reunir para programar os investimentos e orçamento para 2024, alinha pessoas, ou seja, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de liderança, fica por último, ou às vezes sequer é citada numa planilha de orçamentária. E aí é a hora que a gente realmente coloca a carroça na frente do boi. E aí que a gente perde as pessoas do centro, né, Cal? É exatamente como você começou a sua resposta, né? Tô adorando ver aqui os comentários que estão subindo aqui, todos eles já muito ansiosos para conhecer seu livro, Cal, e assim, pessoalmente falando também, não estava combinado isso, é um livro maravilhoso e ele é um guia prático, assim, tem muita ação prática que dá para colocar, né, no dia seguinte para fazer acontecer, e correlacionando aí, né, com tudo que a gente entende do conceito, né, de liderança humanizada, de ser um great leader to work. Muito legal, Cal. E aí você falou na sua resposta, né? Você falou de colocar as pessoas no centro, você falou da empatia, que até alguém comentou aí, né? Da importância da empatia, conhecer as pessoas por trás do crachá. E eu acrescentaria até
a questão da intencionalidade, então eu de fato querer ser um líder melhor, né? E da consciência sobre que tipo de líder eu sou hoje, né? Porque se eu não tenho essa consciência também não consigo evoluir para ser um líder diferente. Né? Mas a gente sabe, Cal, que a gente estamos falando de pessoas, né? E pessoas que estão aí há 30, 20, 40 anos sendo aquelas mesmas pessoas, e a gente sabe que mudar, né? Ser uma pessoa diferente, mudar comportamento é difícil. Né? E muitas vezes a gente só faz isso quando a gente tem algum ganho, quando a gente tem alguma vantagem, ou quando a gente vê que vai ter um impacto positivo. Então, queria que você falasse um pouco disso. Né? Qual que é o impacto positivo de ser um líder humanizado quando a gente pensa até na perspectiva da equipe, né? Na perspectiva de resultados, qual que é o ganho, né? O ponto positivo de ser um líder humanizado? Conta um pouco para a gente. Essa pergunta, Má, eu acredito que a gente pode ir para dois vieses aqui, tá? E essa resposta ela pode partir por duas partes, dois caminhos. Um caminho mais filosófico, emocional, e um caminho um pouco mais racional. Eu vou começar pelo filosófico. Quando você está numa posição de liderança, seja ela qual for, numa empresa, numa escola, em qualquer ambiente, você é um exemplo. Basta escolher que tipo de exemplo quer ser. Repito, quando você está numa posição de liderança, agora eu me assumi um cargo de coordenação, assumi um cargo de direção, assumi um cargo de gerência, legal, ótimo. Você já é um exemplo. Basta escolher que tipo de exemplo você quer ser. Tem muitas pessoas que falam, Cauê, então eu tenho que liderar pelo exemplo. Eu falo, não. Você tem que liderar pelo bom exemplo. Porque você pode ser um exemplo ruim. Então não é liderar pelo exemplo, é liderar pelo bom exemplo. E numa linha filosófica, eu acredito muito nessa reflexão do legado versus herança. E eu queria discutir um pouquinho isso com a nossa turma, mais de 300 pessoas, às 11h20 da manhã, na segunda-feira, assistindo. É um prazer estar com vocês. Legado e herança. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Herança é aquilo que você vai deixar para as pessoas. A palavra-chave é eu para. O que você vai deixar para as pessoas? Exemplo. Deixei um carro, deixei uma casa, deixei uma dívida. Isso pode acontecer. Espero que não, né? Mas pode acontecer. Já o legado é o que você vai deixar nas pessoas. Olha só a diferença, isso me arrepia. Por isso que eu falo que é uma linha mais filosófica, já vou para a linha mais racional. Quando, então, eu penso no legado, a reflexão que eu faço para quem é líder e está nos assistindo agora é: qual é o legado que você quer deixar nas pessoas quando você não estiver mais as liderando? Como você gostaria de ser lembrado? Como um líder humanizado, que é o tema desse nosso webinar aqui hoje? Ou como aquela pessoa que, nossa, que alívio que eu não trabalho mais com ela? E tem pessoas assim. Quando a gente fala de legado, isso me faz lembrar daquele filme que eu assisti uma certa vez, um filme da Disney e Pixar, chamado Viva, a Vida é uma Festa. Quem nunca assistiu esse filme, já fica a dica para assistir no final de semana, com sessão pipoca com a família, tá? Viva, a Vida é uma Festa. Eu vou dar um pequeno spoiler. Esse filme ele explora um pouquinho a cultura mexicana, cultura linda, por sinal, principalmente no dia 2 de novembro, o Dia de los Muertos, né? O Dia dos Finados, aqui no Brasil. E o que eles acreditam, segundo a cultura mexicana? Que você, não vai morrer no dia em que você vier a óbito. Você só morre no dia em que as pessoas não se lembrarem mais de quem você era. Uau! Isso vale para todos. Você não morre no dia que você vem a óbito. Você morre no dia em que você não é mais lembrado. E de que maneira você quer ser lembrado? A reflexão que a gente traz quando a gente fala sobre liderança. E a gente sabe que liderança é muito mais do que uma cadeira do que se senta. É muito mais do que um crachá que você veste. É muito mais do que uma posição empresarial. Liderança
é uma verdadeira postura de vida. E eu acho que isso que a gente precisa pensar cada dia mais. Principalmente, agora eu vou começar a entrar um pouco no viés mais racional da resposta. Hoje, quando a gente olha, e a Marina é uma das especialistas nisso, ela pode até me complementar e me dizer se eu estou falando alguma besteira. Quando a gente observa as camadas populacionais dentro de uma empresa, a maior camada hoje representativa é da geração millennial. É de uma geração que hoje tem seus 30 e poucos anos, ou seja, é uma grande camada, um percentual muito relevante nas empresas. E quando você estuda um pouquinho as gerações, claro, sem trazer rótulos, mas trazendo estudos de tendências, é uma geração que nós sabemos que não suporta mais um líder desumano ou uma líder desumana. Não suporta mais o desrespeito. Não suporta mais o trabalho sem propósito, o trabalho sem empatia. Não estamos dizendo que é uma camada de geração que não queira entregar resultados. É claro que quer. Mas outro dia eu assisti essa palestra que dizia assim, esse palestrante me ganhou na primeira frase. Ele disse, bom dia, hoje a palestra tem o tema da geração Y, ou millennial, a geração que está cansada de ser estudada. Com essa frase ele me ganhou. E ele acrescentou, é uma geração que vocês precisam entender como gerenciá-la, como estimulá-la, porque a partir do momento que você consegue o estímulo, você vai conseguir coisas impressionantes dessa geração, tais como inovação na veia, criatividade, esse pulsar, essa oxigenação que uma empresa pode ter com essa nova geração. O problema é que muitas das vezes as pessoas torcem o nariz para esse pessoal. Ah, esse povo aí que já quer ser líder, quer ser presidente da empresa, logo que entra na empresa. É um pessoal que não se apega à empresa. Se a gente souber liderar bem, se a gente souber realmente trazer um engajamento forte, você vai ter o melhor dessa geração. Então esse é o pensamento. E o que a gente tem que ter nas empresas não é o choque geracional, mas verdadeiramente um complemento geracional. Quer entender isso? Assista o filme Senhor Estagiário, com Robert De Niro e Anne Hathaway. É um filme que vai mostrar para você, de A a Z, como a gente pode fazer o complemento geracional. E para terminar essa parte um pouco mais racional, quais são as vantagens competitivas de uma liderança mais humanizada? A gente tem alguns estudos que comprovam que líderes mais humanos, ou até como na metodologia Great Place to Work, aqueles que aplicam nossa pesquisa já sabem, a gente chama de líder for all, um líder para todos, ou um líder de todos, né? For all. Esses líderes têm até 353% mais de produtividade comparados a líderes não humanos, a líderes inconscientes, a líderes humanos, vamos dizer assim. Tem 325% mais de inovação. Interessa a vocês que estão nos assistindo? E 128% mais de permanência. Não é retenção, porque a gente não usa mais o termo retenção aqui. Por que não usa mais retenção, Cauê? Porque retenção parece aprisionamento, parece jaula, parece camisa de força. Não quero reter ninguém. Eu quero que as pessoas queiram permanecer. E esse querer permanecer está muito atrelada à relação que as pessoas têm com seus líderes no dia a dia. Essa é a reflexão. E assim a gente consegue entender que liderança humanizada vai ter dois grandes aspectos: grandes resultados e pessoas engajadas. Ou seja, ganha-ganha, né, Cauê? Assim, não, é o que a gente fala, não tem contraindicação, não tem efeito colateral negativo, muito pelo contrário, né? Acho que a gente só consegue deixar um impacto positivo nas pessoas, que é o que é sempre que a gente fala, né? Aquela pessoa que está trabalhando com a gente, ela pelo menos está influenciando mais 5 outras, né? Dentro de casa, na rede de amigos. Então, a gente como líder, no trânsito, exatamente. Então, a gente como líder acaba impactando muito mais do que aquelas pessoas que a gente lidera diretamente. Então, o ideal é fazer isso da melhor forma, né? Então, dissemos aqui um pouco sobre o que é ser um líder mais humano, qual o impacto positivo, né? E aí, como é que a gente chega lá, Cal? Então, acho que devemos ter alguns líderes nos assistindo agora, né, nesse momento, e querendo, se inspirando aí para ser um líder mais humanizado, né, mais humano, querendo mudar aí. E aí, por onde eu começo, né?
se eu quiser ser um líder diferente, né, um líder mais humano, porque sem esquecer também um pouco de todas as pressões que os líderes costumam ser submetidos, né? Tem alguém me cobrando, tem uma meta que eu preciso entregar, né? Tem a pressão do tempo, tem a pressão do crescimento, a pressão da inovação, e é muito difícil você mudar tudo de uma vez, né? E conseguir equilibrar todos os pratos e ainda mudar alguns comportamentos que você aprendeu, né? Talvez com líderes do passado, que eram os comportamentos esperados de um líder. A gente ainda tem esse desafio, né, Cal? Muitas vezes os nossos exemplos de líder, né, os exemplos de líderes das pessoas que hoje são líderes, não são os melhores exemplos, né? Como você falou, era um exemplo só que do que não fazer, né? Então, como é que a gente faz para de fato fazer essa mudança? Por onde a gente começa? Então, se eu sou uma pessoa que, por exemplo, né, não me comunico bem, não tenho proximidade com a equipe, tenho um temperamento mais impaciente, muito difícil querer mudar tudo de uma vez, né? Mas Sim. A gente sabe que é possível. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas possibilidades. Como é que a gente chega lá? Acho que essa é aí a pergunta de $1 milhão, né, Mal? Ou seja, como fazer para chegar lá? O que eu tenho que fazer? $1 milhão não. É muito menos do que isso se você pensar num primeiro passo da autoavaliação. Acho que isso é importante, né? Aqueles que estão nos assistindo agora ou que estão querendo transmitir esse conhecimento para os seus líderes trazer uma profunda consciência de onde eu estou hoje, né? Qual a parte que me cabe nesse latifúndio, né? Acho que essa é a primeira parte, autoavaliação. E essa autoavaliação, ela pode ser acompanhada de indicadores, sim. Por exemplo, se você tem um indicador no seu time de muito turnover, pessoas pedindo para sair, indo para outras empresas ou outras áreas, isso pode ser um indicativo. Indicativo de metas não atingidas consistentemente, isso pode ser um outro indicativo numeral, e isso vai trazendo uma autoconsciência, né? Pessoas dando feedbacks, não para você, mas para outros, para RH, de nossa, olha, Marina, queria comentar contigo aí que o pessoal do RH falou que, não tá legal trabalhar contigo. Opa, pera lá. Então, acho que esse pode ser alguns indicativos de autoconsciência. E uma coisa que a gente nunca pode esquecer, para começar então a entrar nesse passo a passo de como eu posso me tornar esse líder humanizado, é entender que liderança não é nata. Tem muita gente que fala isso. Nossa, olha, a Marina é uma líder nata. Não existe isso. Ela não nasceu líder. Eu brinco assim, viu, Má? É como se fosse, então, de repente, tá lá no parto, o médico ou a médica, né, faz o bebê nascer ali, né, e olha para o bebê, olha para a mãe e fala, mamãe, parabéns, acabou de nascer um líder, viu? Líder nato. Acabei de ver pelo olhar, né, pela forma como chorou, né, sei lá, é um líder nato. Tiramos o sangue, vimos o DNA do bebê, é nato, né? A liderança, apareceu o DNA da liderança. Não é. Então, o primeiro preconceito que a gente tem que tirar de lado é que liderança é só para alguns. Não. Ponto final. A liderança, então, o que é, Cauê? Ela é uma competência. E toda e qualquer competência, seja ela qual for, cozinhar, saber jogar futebol, jogar vôlei, liderança, ela precisa ter 3 aspectos, segundo a literatura mais clássica, ok? Tem que ter 3 aspectos, o famoso chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Por isso, chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Então, vamos trabalhar o tema liderança agora dentro do chá? Vamos nessa. Conhecimento. Para eu ser um excelente líder humanizado, então eu tenho que tê-lo. Onde que a gente pode adquirir conhecimento sobre o tema liderança? Uma das formas é esse webinar. Você pode estar assistindo um webinar e adquirir mais conhecimento sobre o que é liderança. Assistir palestras presenciais ou online. Conversar com pessoas que são líderes que você admira e perguntar para eles como é fazer liderança. A leitura de um livro. Bibliografia. E assim você vai fortalecendo o primeiro terço, chá, primeiro terço, conhecimento sobre liderança. Segundo terço, habilidade. Toda e qualquer habilidade,
ela só é adquirida quando nós estamos na prática. Eu brinco. Quem aqui tem carteira de habilitação, carteira de motorista, sabe que quando foi aprender a dirigir, não foi através de uma apresentação de PowerPoint. Né? Eu assisti uma apresentação de PowerPoint, já vai lá e liga o carro que está dirigindo. Não vai dar certo, não experimente assim. Você, de fato, vai ter que ir para um lugar mais deserto, um instrutor, uma instrutora ao seu lado, e você vai na pista, no campo, na prática, aprender a dirigir. Até que um dia você vai aprender tanto que dali a alguns anos, né? No início, eu lembro, eu não sei se foi assim com você, mas quando eu comecei a tirei a carta de habilitação, eu estava dirigindo, ninguém podia conversar comigo, hein? Pelo amor de Deus, senão eu vou errar aqui. Primeira marcha, agora segunda marcha. Ai, meu Deus, agora terceira, meu Deus, o carro. Ai, meu Deus, vem vindo a rampa, meu Deus, tomara que não precisa parar. E por aí vai. Hoje, depois de anos que eu já tenho carta, ouvindo música, alguém pode estar conversando comigo, a gente pode estar batendo um papo, eu nem sei em que marcha tá, eu automaticamente vou fazendo isso, né? O fato é, toda e qualquer habilidade é na prática, liderança também. Cauê, mas como que eu posso ter habilidade de liderança se eu ainda não estou na posição de liderança? Lembra do que eu falei anteriormente? Liderança não é a cadeira, liderança é a postura de vida. Então, você pode sim ser líder e experimentar essa habilidade de liderança por meio de sua influência, por meio de sua postura no ambiente de trabalho. E aí, como que tem sido sua postura? Você que ainda não é gestor ou gestora, ou até eventualmente não quer ser gestor ou gestora, mas você está tendo posturas de liderança, posturas proativas, engajadas? Isso sim é habilidade de liderança. Último terço, Imá. Cá para nós aqui, um segredo nosso, ninguém está nos assistindo. O mais importante. A atitude. É você realmente querer ser líder. E querer pelas razões corretas? Existem as razões incorretas de querer ser líder? Eu não sei se são incorretas, mas eu diria que são as razões menos legítimas. Eu vou dar um exemplo. A maioria das pessoas que almejam uma posição de gestão numa empresa, gerência, diretoria, coordenação, supervisão, encarregado, presidência, não importa o cargo, geralmente querem por quê? Money, não é isso? Status, poder, dinheiro, benefícios. Tudo bem, não está errado. Mas se essa for a sua principal atitude, se essa for sua principal querência, né? Wrong, errado, errado, não é por aí. Qual que deve ser, então, a principal querência? Vou trazer o meu ponto de vista. Transformar pessoas, desenvolver pessoas, impulsionar equipes, atingir resultados junto com as pessoas, trazer um ambiente mais leve e harmonioso. E isso deveria ser, de fato, o principal querer ser líder. E, como consequência legítima, ter mais salário, benefícios, status e poder. Tudo bem, é legítimo, mas não deveria ser a primeira visão. Então, a atitude, efetivamente, é o que a gente erra nas empresas, Má. Aí sabe o que acontece? As pessoas não querem ser líderes e são promovidas como tais. E aí a gente começa a ter um grande círculo vicioso numa organização, a qual você vai elevando pessoas para níveis de liderança, as quais não têm a principal querência, e aí a partir dali a gente tem líderes apenas interessados em metas e resultados, esquecendo da humanização, cujo tema do nosso workshop, do nosso webinar de hoje. Que aula, hein, Cal? Que maravilhoso. Todo mundo falando aqui, é sempre bom te ouvir, a gente sempre aprende muito com você, e realmente, assim, eu que já te ouvi muitas vezes, toda vez tem uma novidade, alguma reflexão que me faz aí parar e pensar. Temos aqui algumas perguntas, Cal, antes da gente ir para a nossa última. Não queria perder aqui o gancho com tudo que foi dito. Então, vou pessoal está fazendo pergunta aí, gosto, vamos nessa. Sim, então temos aqui uma que diz, né, da Catiene, como a gente pode ter um termômetro dessa liderança, né? E aí você comentou um pouco dos indicadores bem objetivos, né? Turnover, pessoas que querem mudar de área, né, que não estão performando bem.
Mas que outras aí você poderia recomendar para quem nos está vendo aqui, nos está ouvindo, de como que a gente pode ter esse termômetro da liderança? A minha resposta vai parecer clubista, no sentido de querer puxar a brasa para a sardinha, mas de verdade eu falo com todo o coração, não é porque eu quero vender nem nada não, ou vender nosso peixe. Mas na pesquisa do Great Place to Work, existe uma forma de você descobrir quais são os estágios da liderança. Esse é um termômetro. A Catiene, né? Ela perguntou sobre isso. Como que a gente pode ter esse termômetro? No meu ponto de vista, o melhor termômetro que eu já vi nesses meus últimos 12 anos trabalhando com liderança é o termômetro que foi criado pelo Great Place to Work, chamado Estágios da Liderança. E esse termômetro propõe 5 estágios. E quem é que diz se aquele ou aquela líder é bom para trabalhar? É a equipe, poxa. É quem é liderado por eles. Não sou eu. Olha, eu acho, Marina, que eu sou um líder maravilhoso, viu? Realmente, eu acho que a pessoa me ama. Aí é fácil, né? Então, de fato, quem tem que medir é o time, que está ali sendo liderado por ti. E a partir do momento em que a gente faz essa mensuração, onde a gente recolhe os resultados da pesquisa do GPTW, nós vamos pensar algumas afirmativas da pesquisa que estão totalmente correlacionadas a essa metodologia dos estágios da liderança e vamos descobrir, na média, como que a sua empresa está e, eventualmente, se tiver abertura por áreas, dá até para descobrir como que as áreas estão entre os estágios. Vou falar rapidamente deles, tá? O mais baixo de todos, que a gente chama de líder inconsciente. Nós não chamamos de líder ruim. Nós não chamamos de líder péssimo. Nós não chamamos de líder desgraçado. A gente está chamando de líder inconsciente. O nome próprio diz. Não tem ainda consciência. Não é porque é uma pessoa do mal. Dá para entender? É uma pessoa despreparada. Segundo nível, é um nível aleatório, que é aquele ou aquela líder que eu chamo de líder pisca-pisca, viu, Mar? Não sei se você já ouviu essa, o líder pisca-pisca. É o líder que acende e apaga. Acende e apaga. É o aleatório, né? Tem hora que está aceso e tem hora que esquece que é líder. O pior é que quando acende, acende só para uma parcela do time. Então, um dos problemas do líder aleatório é o tema do favoritismo, que aparece na pesquisa do GPTW também. Terceiro nível, é o nível transacional. Por que a gente chamou de transacional? Porque justamente está na transição entre os dois estágios iniciais e os estágios mais avançados. Ou a líder transacional é aquele ou aquela líder que até faz gestão de pessoas. Esse já está aceso, tá? Não é pisca-pisca, o transacional está aceso. Mas está aceso porque alguém mandou apertar o interruptor. O que eu quero dizer com isso? O transacional faz gestão de pessoas ainda de forma pouco genuína, mas faz. Deixa eu fazer a avaliação de desempenho, porque hoje é o último dia de fazer essa desgraça. Aí vai lá e faz a avaliação de desempenho do time. Mas pelo menos faz, entendeu? Tô brincando aqui, né? Agora, o quarto nível a gente chama de bom ou boa líder, que é uma liderança já que genuinamente faz gestão. É uma líder humanizada, que é o nosso tema do nosso webinar aqui hoje, sem dúvida nenhuma. É próximo das equipes, tem empatia, boa comunicação, dá feedbacks duros quando necessário, sem perder a candura. Importante falar isso aqui, viu, Mar? Eu acho que a gente não falou, eu queria comentar um pouquinho, fazer um parênteses. O líder ou a líder humanizado não é um líder bonzinho. Ok? Nós não podemos confundir as coisas. Líder humanizado não é líder bonzinho. Essa pessoa aqui já faz 3 anos que não bate a meta. Eu não vou demitir porque ela é tão bacana, né? Não é isso. O líder humanizado demite se tiver que demitir, dá feedback duro se tiver que ter, faz conversas difíceis se tiver que fazer, sem perder a humanização. Esse é o ponto. Sem perder de vista a humanização. Tá? Então, esse é o quarto nível, que é o bom líder. O único pelinho e ovo do bom líder, por não ser o quinto estágio ainda, tá? É uma líder, que ainda bota muita mão na massa, tá? É um líder, uma líder que ainda entrega peixe ao invés de ensinar a pescar. Aliás, a gente vai mostrar um vídeo que tem a ver com isso, né? E o quinto e melhor estágio, o Great Place to Work batizou de For All, para todos ou de todos, né? E esse quinto estágio, Leader for All, é esse líder que tem tudo do bom e do melhor. E justamente por isso, como eu gosto de falar disso. E justamente por isso, lidera dos bastidores.
Visualizem essa cena aqui comigo, pessoal. Você está sentado numa plateia. A cortina se abre e tem um elenco espetacular em cena fazendo o show para você. Mas o líder não está em cena. Sabe onde que o líder está? Nos bastidores. Com um sorriso de orelha a orelha, olhando para o time brilhando e pensando: talvez aqui eles não precisem mais de mim. Que forte isso, hein? Talvez aqui eles não precisem mais de mim. Deve ter líder me ouvindo e falando: Deus me livre, porque se eles não precisarem mais de mim, eu vou ser demitido? Não. Você pode ser promovido. Essa pode ser a maior possibilidade. Os melhores líderes são mais promovíveis do que os demais. Agora, se você é um líder muito necessário, desculpa falar, você dificilmente será promovido, porque você é muito necessário. Os líderes for all deixam o time brilhar. Se você estiver em busca de líderes for all na sua empresa, não busque a figura do ou da líder. Busque a figura dos times mais brilhantes. Por trás deles, com certeza, teremos líderes humanizados. Essa é a grande reflexão. Então, a pesquisa do GPTW, talvez seria o maior termômetro, que inclusive é um termômetro que nós aqui da YouLeader, né, que é a empresa a qual eu trabalho, utiliza quando a empresa faz a pesquisa com a gente para customizar as palestras, treinamentos e workshops que a gente faz nas empresas aí que nos contratam. Maravilhoso, Cal. Acho que é pensar nessa jornada completa, né? De primeiro você tirar o termômetro, como a Catiane falou, e depois poder ajudar o líder nesse processo de transformação, né? A gente tem mais perguntas, Cal, mas eu queria aproveitar para fazer aqui entrar no último tema, né, da nossa conversa. Depois eu volto para as perguntas, mas porque você comentou muito sobre essa questão do líder, uma vez que ele pode liderar dos bastidores, né? Aquele líder que pode sair de férias e a equipe vai continuar funcionando bem, que ele vai ser provavelmente promovido. E aí eu queria entrar no tema da cultura organizacional, né? Porque é um ponto delicado você querer ser um líder humanizado em uma organização que não valoriza isso, que não tem isso como um DNA de cultura, porque você fica sendo aquela única pessoa destoando de toda a organização, e vai ser muito difícil você manter esse comportamento se você não é reforçado por ele, né? Se você não tem outras pessoas que te parabenizam, te reconhecem, te estimulam a manter esse comportamento. Então, eu queria que você falasse um pouco como que a gente constrói uma cultura corporativa que seja humanizada, né? Para que esses líderes não se sintam sozinhos aí nessa mudança somente individual, sem estar integrado com a organização e com aquilo que a organização exige deles. Muito legal, muito boa pergunta. Cultura organizacional, né? E lembrando, né? Quem é que dá o tom da cultura? Liderança, né? E geralmente a cultura, de fato, ela costuma ser uma cascata, ou seja, ela costuma vir nos mais altos escalões e a partir dessa postura ela vai sendo escalonada, ela vai sendo cascateada. Mas eu acredito muito, no poder do indivíduo. Eu acredito muito. É claro que é difícil você remar contra a maré, claro, é difícil você querer dar murro na ponta da faca, mas muitas das vezes a gente percebe que, às vezes, um único indivíduo, quando tem alguma atitude diferenciada e que se mostra dando resultados, as pessoas começam a olhar para o lado e falam: pera lá, se tem um jeito melhor de fazer isso, se tem um jeito mais efetivo de fazer isso, bora fazer também. Então, eu acredito muito nesse poder dos indivíduos e, a partir desses indivíduos, eles vão construindo essa cultura. É a mesma metáfora da laranja podre, só que ao contrário. Muitas das vezes uma laranja podre pode contaminar os demais, mas eu acredito também que a laranja saudável pode ajudar os outros. Ai, Cal, muito bom. A gente está chegando no final. Eu vou escolher aqui uma hora, quase, que coisa! Alguém até que comentou, né? O ruim dessa live é que ela vai acabar. Adoramos. A gente faz outros depois. Realmente é muito bom. E aí, Cal, vou só pensar umas perguntas que saíram aqui. Uma da Elissa. Ela falou o seguinte, né? Cauê, eu concordo que não existe um líder nato.
Mas existem pessoas com maior facilidade de aprendizado para tal competência? Uma pergunta. O que você acha? Acredito que sim, se forem essas pessoas que querem. Ou seja, se eu realmente tenho dentro de mim esse querer ser líder, isso vai facilitar bastante. Ela ter assim, metade do caminho já vai estar andado. Porque eu realmente quero, tenho vontade, eu quero transformar pessoas, eu quero ajudar as pessoas a serem melhores, eu quero impulsionar pessoas, esse vai ser meu deleite, entendeu? Então, se você tem isso, provavelmente você já vai ter meio caminho andado para conseguir construir a sua competência. E quando a gente fala sobre liderança, gente, não significa que o líder tem que ser eloquente, saber falar com as pessoas, falar em público, não é isso. Né? Liderança não é necessariamente isso. Você pode ser uma pessoa mais tímida, você pode ser uma pessoa mais na sua, enfim, e ser um líder, uma líder especial. Ser um líder, uma líder que sabe liderar de uma forma humanizada, né? Mas, é claro, deve seguir algumas competências. No livro Great Leader to Work e na metodologia e o líder que a gente faz os treinamentos, nós trazemos 9 competências, 9 práticas para você transformar-se num Great Leader to Work, né? Vou rapidamente citá-las só porque a gente está no final, né? Mas inspirar, falar e escutar são práticas excepcionais quando você sabe inspirar e comunicar bem com o seu time. Na sexta-feira, uma gestora falou assim para mim uma frase que eu achei muito legal, né? Sobre falar e o escutar, né? Ela falou assim: falar é prata, escutar é ouro. Quando você escuta bem o seu time, é ouro, é tesouro, né? Então, são 3 práticas que a gente aborda nesse livro e na metodologia dos treinamentos da YouLeader. Outras 3 práticas: agradecer, desenvolver e cuidar. O quanto que um ou uma líder sabe cuidar das pessoas, desenvolver pessoas, treinar, capacitar, dar feedbacks. E, claro, agradecer, reconhecer o bom trabalho, reconhecer os esforços, reconhecer as tentativas. E, por último, não menos importante, as últimas 3 práticas, a gente fala muito sobre o poder da celebração, né? Ou seja, celebrar as coisas importantes. Tem um mantra, eu estou dando todas as minhas cartas, eu já estou dando aqui para a turma, né? Mas eu tenho o maior prazer de fazer isso mesmo, né? Não importa. Eu falo esse mantra nos treinamentos, a gente fala na YouLeader, né? Sobre o celebrar. Olha a frase. Celebre aquilo que você quer ver repetindo. Já fica o mantra para quem é líder aí, tá? Celebre aquilo que você quer ver repetindo. Aconteceu alguma coisa que você quer que repita? Celebra. Porque isso vai dar conotação para o time que aquilo realmente foi aquilo que devia ser feito. Eu brinco, é por isso que eu celebro o meu aniversário. Porque eu quero que repita. Eu quero que repita muitas vezes, tomara, né? É por isso que eu celebro o meu tempo de namoro. É por isso que eu celebro quando o nosso time bate uma meta, quando o nosso time alcança um resultado impressionante. Dá para entender? E as últimas 2 práticas é o compartilhar, ou seja, dividir com justiça, compartilhar mesmo, dividir o pão, né? Com as pessoas que realmente ajudaram a botar fermento nessa massa. E, por último, não menos importante, é o contratar com foco na cultura. De nada adianta você contratar uma pessoa que tem um currículo maravilhoso, estudou nas melhores universidades, trabalhou nas melhores empresas possíveis, e essa pessoa você contrata, ela é vegana, e você contratou ela para trabalhar no açougue. Não vai dar certo. Por melhor que ela seja. Contrate com foco na cultura. Senão você vai ter uma pessoa muito boa no lugar errado. São 9 práticas. É o que tem nesse livro aqui e é o que tem nos treinamentos da YouLeader e palestras da YouLeader em parceria com Great People e GPTW. Muito bom, Cal. Muito legal essa de celebrar aquilo que você quer ver repetindo, né? É tão básico, né? E a gente realmente não esquece desses momentos, né? A gente lembra de dar bronca quando não consegue atingir alguma coisa, mas celebrar quando consegue, a gente geralmente esquece. Tem mais algumas perguntas, acho que dá tempo de fazer mais 2 aqui. Então, vou pegar aqui a da Adriele Cristina. Ela falou o seguinte: como que eu sei se eu estou indo no caminho correto da humanização sem forçar a amizade? Então, um pouco do que você falou, né? De que o líder humano não é um líder bonzinho, necessariamente, né? Mas como é que eu sei que eu estou chegando lá? Uma palavra-chave é genuinidade. Se não for genuíno, não faça. Vai ser pior. Isso me lembra aquele famoso caso, você vai saber já que eu quero contar, Má, o caso do dia 28. Você já vai lembrar desse, né? Nós tivemos um caso aqui no GPTW, isso já é uma história pitoresca, já faz muitos anos, tá? Em que teve um gestor que teve uma nota muito baixa no tema do GPTW, agradecer.
Então a equipe falava que esse gestor não agradecia por nada. Quando ele recebeu esse resultado, esse indicador, ele falou: ok, vou fazer o meu plano de ação. E ele foi lá em todos os dias 28 na agenda e colocou agradecer alguém. Então o computador vinha no dia 28, plim! Né? Aliás, hoje é dia 28, né? Então combinou até, né? Foi até sem querer. Então hoje, provavelmente, esse gestor receberia lá no seu computador aquele lembrete da agenda, plim, agradecer alguém. Ele saía da sala, olhava de um lado e de outro e agradecia alguém por nada, sei lá. Marina, obrigado aí, viu? Você está fazendo um bom trabalho, parabéns. Obrigado por tudo aí, você tem sido uma pessoa muito boa para o nosso time. Show de bola. Voltava para a sala dele e eu imagino que ele fazia assim, check, já fiz, né? E assim ele foi fazendo consistentemente. Sabe como que a gente descobriu isso? Porque nos comentários da pesquisa de clima, porque tem um momento que as pessoas podem fazer comentários abertos, né? E nós lemos, o GPTW, o pessoal do GPTW lê esses comentários. Quando nós lemos, tinham frases do tipo: o dia 28 no nosso time agora é conhecido como dia do palhaço. As pessoas fazem um bolão para querer saber quem será o palhaço da vez, agradecido pelo chefe. Quando ele sai da sala, as pessoas se escondem no banheiro. Então eu pergunto para vocês, a intenção desse camarada era positiva? Até que era. Era uma boa intenção, mas aqui eu recorro àquele ditado popular: de boas intenções, o inferno está cheio. Não é isso? Então não basta apenas a boa intenção, tem que fazer de forma absolutamente genuína para não forçar a amizade, como muito bem foi feita a pergunta. Senão, não vai dar certo. E as pessoas têm um radar, uma antena parabólica para perceber quando a coisa é real ou quando é forçada. Muito bom, Cal. Acho que genuíno. E aí, eu gosto sempre de falar isso, né? Encontra a sua forma de ser um líder humanizado, né? Assim, não adianta querer copiar o que outros líderes fazem e fazer igualzinho, porque vai perder a sua autenticidade, né? A sua forma de fazer. Então, vai encontrando a sua forma, né? O seu caminho, do seu jeito, mas todo mundo pode ser aí um líder humanizado. E aí, olha o Alex aí, ó. Fico feliz, Alex. Já está percebendo que está no caminho certo. É isso aí, boa. Legal. E aí, para fechar, aproveitando que muitos de nós ainda estamos num modelo remoto, um modelo híbrido, né? A gente tem aí essa realidade pós-pandemia. E tem uma pergunta aqui, deixa eu ver o nome dela, Ana Paula. Como que eu faço uma liderança mais humanizada num modelo remoto? Opa! Então, como que a gente pode garantir, né, essa liderança humanizada também no modelo remoto? Olha que legal, né? Modelo remoto, cada um no seu quadrado, literalmente aqui, né? Ao quadrado, né? E como que a gente pode fazer isso? Realmente, a gente tem que trazer o tema do presencial. Não, Cauê, você não entendeu a pergunta, ela falou do remoto. Sim, se fazer presente. Quantas e quantas vezes eu já não vi resultados de pesquisas do GPTW de colaboradores que falam: nossa, meu líder é tão distante. Aí você vai ver o líder trabalhando na mesa do lado. Presencial. E eu já vi outros casos também das pessoas falando: nossa, como meu líder é presente, como ele é próximo. E esse líder trabalha em outro país. É se fazer presente. É mostrar esse cuidado, é fazer esse one-on-one, é conversar com as pessoas, é olhar olho no olho, é abrir a câmera quando você puder, para olhar para as pessoas, para ver o corpo fala, o famoso corpo fala, né? E a partir dali continuar. Eu sei que é um pouco mais difícil, eu não vou mentir. Falar, não é mais fácil, é um pouco mais complexo, mas o se fazer presente é o que vai te construir, mesmo no remoto, um líder humanizado, um líder que atinge resultados por meio das pessoas e não apesar delas. Ai, Cal, sempre muito bom. Sempre aprendo muito com você, dou muita risada também, né? O que é ótimo. Muita gente começando aí, dizendo que ótima forma de começar a semana. Eu também estou muito energizada depois desse nosso bate-papo, depois dos comentários, depois da interação de todo mundo, né? De falar de um tema tão importante de transformação da sociedade, como a gente diz aqui, né? E aí, então, só queria lembrar todo mundo que esse webinar aí também está correlacionado com o Dia do Cliente que a gente vai fazer.
E aí, se puderem colocar a tela aí, que a gente traz aí as informações para vocês se inscreverem, né, e ficarem atentos aí para todo mundo, toda empresa que adquirir a jornada de certificação do dia 4 ao dia 29 de setembro, vai ter direito a uma vaga numa imersão aí sobre liderança com o Cauê. Então, vocês tiveram uma degustação aqui rápida, mas já sentiram todo o potencial que tem, que é de passar algumas horas, alguns minutos com o Cauê, é sempre muito enriquecedor e realmente transforma. Então, queria agradecer todo mundo que também participou com a gente, que esteve aqui, que fez perguntas. E, Cauê, eu te agradecer mais uma vez. E temos aí agora a surpresa final, né? Sorteio! Sorteio não. A gente vai fazer uma pergunta aqui. Eu vou fazer uma pergunta. Eu vou pedir para a equipe que está aí de olho no chat ver quem vai ser a primeira pessoa que vai responder de forma correta, tá? Lá no comecinho da live, eu falei qual seria o primeiro passo, né, para a gente ser um líder humanizado, tá? Eu até vou colocar aqui a resposta nos bastidores, para o pessoal aqui do bastidor saber qual a resposta certa, tá? Ou seja, no comecinho da live eu falei qual tem que ser o primeiro passo para uma pessoa, para um líder, ser um líder humanizado. Tinha até a ver com a palavra, vou dar uma palavra-chave aí, tinha a palavra crachá no meio, tá? Crachá. Vamos ver quem vai acertar a frase. Qual é a frase que tem a ver com começar a ser um ou uma líder humanizado? Vamos ver quem responder primeiro. Vai aí, a nossa equipe vai entrar em contato por direct message aí do LinkedIn para pegar seu endereço, tudo direitinho. Será que já Tamara Victória foi a primeira que acertou direitinho, hein, Tamara? Conhecer as pessoas por trás do crachá. Parabéns, Tamara. Victória, um prazerzaço aí, viu, querida? Vou mandar aí o livro para você e depois, se você puder, me dê feedback para saber se você gostou, se valeu a pena a leitura ou não, tá bom? Obrigado por ter ficado até o final da live. Aqueles que eventualmente gostariam de adquirir o livro, também acho que vale a pena aí a equipe colocar. Dentro do nosso ecossistema, nós temos a Primavera Bis, tá? Que é uma editora maravilhosa, é editora de todos os livros da nossa Great People. Tem o Great Leader to Work, tem o livro da Daniela Diniz, aos 25 anos das melhores empresas para trabalhar, tem o livro do Pedro Chiozawa, Mind Matters, falando sobre a questão da saúde mental, tem vários livros, né? Então, entre lá no nosso site da Primavera Editorial, lá você vai encontrar o livro Great Leader to Work para adquirir, à venda aí e entregue para todo o Brasil, tá bom? Primavera Editorial, depois não sei se a equipe consegue colocar lá o link do site da editora Primavera, tá bom? Muito obrigado, Má. Boa, Cal. Vou só reforçar mais uma vez, né, que algumas pessoas perguntaram aí sobre a campanha do Dia do Cliente. Então, de novo, todas aquelas empresas que adquirirem aí a jornada de certificação, né, que é a nossa pesquisa, o nosso processo aí de pesquisa do Great Place to Work, no período de 4 a 29 de setembro, então, de novo, coloquem na agenda, terão direito a uma vaga numa imersão de liderança com o Cauê. Tá? Então, garantam aí seu lugar, seu espaço, lembrando que tudo isso a gente faz muito direcionado pela nossa missão, né, Cauê? Pelo bem exemplo que o Tolov te deu lá atrás, né? De transformar as empresas em um great place to work, transformando a sociedade. Obrigada, gente. Obrigada. Uma boa semana para todo mundo. Obrigada, Cal, mais uma vez. Obrigado a você, Mar. Espero que a gente possa se ver em outras oportunidades. Adorei fazer essa live, que venham outras. Obrigado a todos que ficaram com a gente até o finalzinho. Uma ótima semana. Estamos acabando o mês, né? Um ótimo finalzinho de mês aí. E um abraço para todos. Até a próxima oportunidade.